médico conselheiro da Casa Branca, Dr. Anthony Fauci, admitiu no último dia 11 de maio que agora não está convencido de que a Covid-19 se desenvolveu naturalmente e pediu uma investigação mais aprofundada das origens do vírus. Abre aspas para o infectologista. Na verdade, não estou convencido disso. Acho que devemos continuar a investigar o que aconteceu na China até que continuemos a descobrir da melhor maneira possível o que aconteceu, fecha aspas. Semana retrasada, e nesse ponto eu vou sentir falta da Jovem Pan, que é a possibilidade que eu tinha, no Pânico especificamente, de pautar a grande mídia, né? Era um lugar que eu tinha a possibilidade de pautar a grande mídia. Então, nesse ponto, o Emílio é muito espetacular, porque ele me deixava falar o que eu quisesse, especificamente, uma liberdade que eu não tinha em outros lugares, tinha no Pânico. Me perguntava, sobre o que você quer falar? E eu falava, eu quero falar sobre isso, vamos embora. Mas desculpa, Emílio, esse assunto aqui, que pra você contar na roda do bar, ou realmente você fica, eu tô aqui impactado. Sim. Qual que é a tua conclusão disso? Porque fazer um resumão, uma sinopse, voltando pra essa história aí, que tem gente que fala que é a teoria da conspiração, e tem gente que fala que não, realmente faz muito sentido. Sim. O que você acha? Porque os Estados Unidos que mandou, então, fazer essa pesquisa do coronavírus, a China que estava fazendo o negócio, de quem que é a culpa? Qual que é o interesse? Qual que é a conclusão dessa matéria pra você? Quem que espalhou o coronavírus? Tem duas possibilidades que eu digo o seguinte: hoje o meu grau pessoal de certeza de que o vírus veio do laboratório de Wuhan é muito alto, tá? A outra hipótese, que é a natural, não explica tão bem a ideia, tá? Então, isso é uma coisa. Agora, a outra coisa é você saber se o vírus vazou de um laboratório de Wuhan, e tem uma informação importante, que fizeram uma avaliação para ver qual era o grau de segurança genética, né? Segurança biológica, na verdade, que você tinha dentro desse laboratório. E aí chegaram à conclusão que esse laboratório só atingiu o nível 2 de segurança biológica em Wuhan. Porque o chinês, ele não tem muito padrão de qualidade. Cai foguete, de vez em quando você recebe um negócio que é a expressão Xing Ling. Então o laboratório era um laboratório Xing Ling. O pessoal diz que o nível 2 é o nível básico de um consultório de dentista. Beleza. Então, assim, esse era, padrão Tabajara de qualidade do laboratório chinês. Mas o resto da mídia, saiu um artigo na Gazeta do Povo, mas o restante da mídia simplesmente ignorou. E, engraçadinho, jornalistas famosos e tudo mais, davam risinhos, etc. Os correspondentes internacionais brasileiros não teve um citando essa questão. E você repara que saiu hoje um artigo no jornal o Globo falando o seguinte: porque relatório americano sobre laboratório de Wuhan provoca novo choque entre Estados Unidos e China. Documento classificado como Pequim como completamente falso diz que 3 pesquisadores do Instituto de Virologia da cidade procuraram atendimento médico um mês antes de os primeiros casos de Covid-19 serem relatados no país. E eu cito no vídeo que viralizou lá no Pânico que isso já tinha sido dito pelo Mike Pompeo, pelo então secretário de Estado americano. E o Globo, curiosamente, é rápido em dar a versão da China. Ele só deu essa notícia porque ela saiu no The Wall Street Journal no final de semana. E o Wall Street Journal cita pessoas do setor de inteligência americano que dizem que, de fato, é real. A própria assessora de imprensa da Casa Branca do governo Joe Biden diz que ela não tem condições de negar as afirmações. E o Globo é rápido em não só dar a versão do Partido Comunista Chinês como se ela fosse digna de nota, mas eu achei impressionante que no final o Globo diz o seguinte: a China reagiu à decisão do presidente americano Joe Biden de abrir uma investigação sobre as origens do vírus que causa a Covid-19. Vamos para Nova York falar com Candice Carvalho. Candice, bom dia para você. A embaixada chinesa em Washington foi logo a primeira a se manifestar. Foi sim. Bom dia, Ana, para você. Bom dia para quem está em casa. No comunicado, Ana, ontem à noite, a embaixada chinesa disse que algumas forças políticas têm se fixado num jogo de culpa, né, de encontrar um culpado, e que a politização pode atrapalhar a investigação sobre a Covid-19.
As agências americanas de inteligência têm agora 90 dias para apresentar um relatório. Vão trabalhar com duas hipóteses. A primeira é que o vírus teria surgido do contato entre um animal infectado e um ser humano. E a segunda hipótese de que o vírus teria vazado por acidente de um laboratório na China. Eu lembro que em março, Ana, uma investigação da OMS, em parceria com cientistas chineses, praticamente descartou a possibilidade do surgimento do vírus em laboratório. E agora, com a nova investigação nos Estados Unidos, o Ministério das Relações Exteriores da China criticou os americanos, disse que todo mundo sabe do passado obscuro do Serviço Secreto dos Estados Unidos, fazendo aí uma referência à invasão americana ao Iraque, né, quando os Estados Unidos alegaram armas de destruição em massa que nunca foram encontradas. E aí a China usou isso para dizer que não há necessidade de uma nova investigação sobre a Covid-19. O que levou a essa nova investigação, Ana? Há 2 semanas, 18 cientistas publicaram uma carta numa das revistas científicas mais respeitadas do mundo acadêmico, dizendo que a hipótese de que o vírus surgiu em laboratório não deve ser descartada. E o governo americano ouviu os cientistas. Ana. Aí eu falo o seguinte, faltou dizer, Jornal o Globo, que o emissário que o Donald Trump indicou, primeiro, que o Donald Trump indicou 3 pessoas para fazer parte desse grupo da Organização Mundial de Saúde que estuda a origem do vírus, e que a Organização Mundial de Saúde, a mando da China, vetou os 3 cientistas que o Donald Trump indicou, e no final, o único que ele credenciou, adivinha quem foi? Foi o senhor Peter Daszak, que era ninguém menos do que o sujeito da Econ Health, baseado em Nova York, apesar dele ser inglês, baseado em Nova York, o sujeito que financiou as pesquisas do laboratório de Wuhan, com dinheiro do National Institute of Disease, cujo a grande figura é o Dr. Anthony Fauci. Então faltou o Jornal Globo de dar essas informações. Ele dá a versão do Partido Comunista Chinês, que rechaça as afirmações, como se qualquer coisa que o Partido Comunista Chinês, que impediu acesso aos dados e apagou os dados do laboratório, né, como se isso fosse digno de crédito. Mas não só isso, ele cita o relatório da Organização Mundial de Saúde, sem dizer que o relatório, o principal membro do Ocidente, acompanhando esse negócio, era justamente a parte que deveria ser investigada, que não declarou seu conflito de interesse. E aí, de novo, a gente faz a volta completa e eu falo, Jornal Globo, é jornal ou é assessoria de imprensa do Partido Comunista Chinês? Será que tem aí esse grupo de cooperação? Tem alguma... Pergunta, Jornal Globo se pronuncia a respeito, tem alguma influência editorial? Por que a reportagem é escrita assim? Será que ela seria escrita, e aí eu vou além, será que se a acusação fosse ao governo brasileiro do presidente Bolsonaro, será que o jornal daria a versão do governo brasileiro com o mesmo carinho e amor que ele dá do governo chinês? Ora, a quem essas pessoas servem, ao Brasil ou à China?